O tema do nosso Escola Aberta de hoje é Ano Bom, da obra Festas e Tradições Populares do Brasil, de Melo Moraes Filho. Entre todos os povos, do mais civilizado ao mais selvagem, as festas do primeiro ano celebravam-se passando apenas pelas modificações próprias ao desenvolvimento de cada culto e à índole de novas raças. Tão alto quanto possam remontar os monumentos históricos, as encontramos não sendo excluídos como participantes desses regozijos religiosos e profanos, o negro da África e o caboclo da América. Dos romanos, que por sua vez já haviam recebido dos gregos a tradição, os primitivos cristãos perpetuaram o legado pagão das celebrações do Ano Novo, colorindo-o dos reflexos místicos dos vidros pintados de suas catedrais. Entre as civilizações mais apuradas e as mais bárbaras, como dissemos, essas festas encontram-se nas mitologias nacionais, tendo como objetivo as congratulações populares pela volta da primavera ou a glorificação da lavoura. Os primeiros sintomas de assimilação nos tempos modernos registram-no as calendas de janeiro, fulminadas por Santo Agostinho e São João Crisóstomo, que se revoltaram contra as crenças romanas adotadas pelos cristãos, vindo logo após a festa dos loucos e a dos inocentes ludibriar do anátema dos santos padres. Durante as ruidosas festas da primavera, isto é, da abundância da colheita, os presentes agrícolas trocavam-se, a família, e depois as tribos reuniam-se, os sacrifícios, as danças, os festins, as cerimônias propiciatórias tinham lugar, provindo daí, para os povos modernos, os presentes de festas, as visitas, os folguedos, as abusões, as congratulações públicas do dia de Ano Bom. A Idade Média, porém, que tudo via através de suas preocupações ascéticas, desviou-lhes as correntes astroláticas, incluindo-as no calendário do Natal, com outras pompas e outros ideais. Deste ou daquele modo, o certo é que as festas de Ano Bom não pertencem a este ou àquele povo, mas à humanidade inteira. Em todos os países da Europa, esses festejos intercalam-se aos do Natal e de Reis, formando um todo a que os ingleses chamam de Christmas. Na Inglaterra ou na Alemanha, na França ou na Itália, o nacionalismo pátrio transluz nessas manifestações, alentando velhos costumes, cujas fórmulas jamais se apagaram da lembrança popular. E não há festas mais belas em qualquer desses países, não há horas mais alegres naqueles lares, não há orgulho mais legitimamente sentido por aquelas turbas do que percebendo palpitar debaixo das formas da arte as suas antigas legendas e os seus contos, constituindo a base das representações teatrais do Natal. Juntai a isso os presentes, as surpresas, as visitas, as felicitações, o aconchego da família, o beijo improfanado sobre a rama verde dos tetos, e tereis, como uma centena de coisas novas, as despedidas do ano velho e as entradas do ano novo. Esses costumes seculares, de que damos testemunho, ainda perduram em toda a Europa. Mas o Brasil é um país adiantado. Acha ridículas as tradições e desfaz-se delas, absolvendo os demais povos dessas futilidades que envergonham, trata de encobri-las e mostra-se sério. Noutro tempo não era assim. No Rio de Janeiro, a folia toda começava de véspera. A cidade, mais animada exteriormente, pelo concurso de famílias e de indivíduos ambulantes, revelava o júbilo público que se ostentava sem reserva. Em qualquer praça, em qualquer rua, quem olhasse para as janelas notaria fisionomias estranhas, caras novas, que pela maneira de apresentar-se, pela compostura, tornavam-se distintas de muitas que já lá estavam, apreciando o mesmo objeto, entretidas pelo mesmo assunto. Nas intermináveis galerias de sacadas, janelas de peitoril e postigos, viam-se moças toucadas de flores naturais, ao lado de algumas que não as tinham. Homens vestidos de brim branco, conversando com amigos trajados, como que para as recepções íntimas,
velhas folgazãs e gritadeiras, falando para as vizinhas de defronte, crianças traquinas e arreganadas, trepando nas grades de ferro das sacadas, suspendendo dos espigões as maçanetas de chumbo das extremidades, que às vezes lhes escapando das mãos, machucavam-lhe os pés. E o que queria isso dizer? Eram as famílias que tinham chegado da roça para passar o ano bom com os parentes, convidando-os para a véspera de São João em seus sítios e fazendas. Aquelas cujas relações não iam além da corte, reuniam-se igualmente, completando o aspecto pitoresco dessa cena, mais ou menos populosa, segundo os tempos em que esses costumes eram de rigor. Com antecedência, já os presentes de festas principiavam a chover, e a escravatura a fazer-se interessada na felicidade de seus senhores. E as tradições consolidavam as bases da família, e o reinado das superstições iluminavam-se da esperança. O dia de Ano Bom era a época em que os membros de uma mesma família congregavam-se. Vindo por vezes de grandes distâncias, passavam juntos no meio do prazer e das felicitações, até depois do dia de Reis. Para ver despontar o Ano Novo, ninguém dormia antes da meia-noite, pois era da crença popular que quem se conservasse com os olhos abertos até depois daquela hora, veria romper a aurora do ano seguinte. Então, concluídas as magníficas ceias, as cantorias ao menino em seu presépio, no fim das pilhérias dos velhos matutos, de diálogos extravagantes, os inocentes namoros ferviam nas salas, ao diapasão do barulho dos pratos que se lavavam nas cozinhas, das rascadas das senhoras com as negras, do ressonar dos meninos estirados nos sofás, e nas cadeiras da sala da frente à espera do sinal do Ano Novo. Quando o relógio batia meia-noite, uma onda maravilhosa de alegria espraiava-se pela assembleia, ao passo que as mucamas, os molecotes, as crias em fraldas de camisa, penduravam-se às sacadinhas da escada que deitava para o quintal, pasmados de nada descobrir, mas com os olhares fitos nas trevas que amortalhavam o ano velho. Boas saídas e melhores entradas, diziam os pais aos filhos, às irmãs e irmãos, aos parentes e amigos entre si, abraçando-se, beijando-se, saltando de contentamento. Nas casas em que havia bailes, o mesmo costume coroava a tradição. Aos sons da música, ao brilho das serpentinas faiscantes, aos risos que corriam límpidos de uns lábios de rosa. Isso, porém, que prolongava a festa, mudava completamente no dia primeiro. Da manhã à tarde, as visitas faziam-se, desfilavam-se numerosos os portadores de presentes, sendo de preferência contemplado, nas freguesias, o vigário, os médicos e o fiscal. As bandas militares tocavam às portas e nos saguões das casas dos generais, dos ministros, das pessoas gradas, dando as boas festas, compensando-lhes a atenção alguma cédula avultada ou peças de dinheiro em ouro. Enquanto nos armazéns de comestíveis o comércio encaixotava dúzias de garrafas de vinho, acondicionava queijos do reino, presunto, caixas de figo e ameixa, diversos gêneros destinados aos fregueses do ano. Enquanto no convento da Ajuda, riquíssimas bandejas de prata, com a firma do indivíduo presenteado, armadas de doces, saíam umas após outras. Era curioso ver-se o que se passava nas ruas, entretendo os abelhudos que comentavam dos sobrados. Por toda a parte encontravam-se negros do ganho, de camisa de algodão por fora da calça arregaçada, conduzindo um leitão de barriga para cima, amarrado de pés e mãos, com o focinho apertado com um barbante grosso, guinchando, acercado de galinhas, patos e marrecos, com a cabeça pendente das beiradas do cesto e enfeitados nas asas com lacinhos de fita. Para contrapeso, o ganhador não deixava de levar um galo ou um peru de mão livre, também enfeitado de fitas estreitas, geralmente verdes e azuis.
As visitas oficiais e as de amizade faziam-se imprescindíveis. Havia no cortejo no paço, os presépios pernoitavam iluminados, e boas entradas, boas festas eram moeda corrente de civilidade entre a população. Depois de certo período, quando o Brasil fez timbre em imitar o estrangeiro, no que ele tem de pior, entendeu-se que, para parecer-lhe bem, cumpria desquitar-se das usanças tradicionais, quando eles as mantêm intactas. Não compreendendo este país, que ninguém pode ter sorrisos nas terras para onde vai em busca de fortuna, supôs que a coisa assim se passava lá por fora, e anda preocupado com um futuro que não lhe pertence. Das nossas festas, ninguém mais se lembra. Os laços de família quase não existem. Do dia de Ano Bom, de grandioso e expansivo que era, nem nos restam vestígios. E em troca de todo este passado, nos impinge a Europa, cromos e folhinhas. Até o próximo Escola Aberta.